Olá, meu povo. Qual é a diferença do direito administrativo? O direito administrativo, ele está tipificado, está escrito. Porque o direito brasileiro é positivado, é positivo, então tem que estar escrito. Só que ele não está condensado num único código. Quando você for estudar com o professor Daniel Sena o direito constitucional, você vai ver que o direito do professor Daniel Sena está concatenado, está coadunado num códigozinho, que é a Constituição Federal. Direito penal, processo penal, Código Tributário Nacional, todos eles estão concatenados num livrinho. O direito administrativo, ele rescinde de codificação. Ele não está codificado num código só, mas ele está em leis esparsas. E é isso que a gente vai estudar aqui. Nós vamos estudar a introdução do direito administrativo, o conceito, organização política da administração pública, mais especificamente a organização política da administração. A gente vai pegar os agentes públicos e várias leis esparsas. Pegaremos também a Constituição Federal do artigo 37 ao artigo 41. Estudaremos a 8.429 de 92, que são os atos de improbidade administrativa. Estudaremos várias outras leis que, contempladas, viram o direito administrativo brasileiro. Então, aí vai uma dica. Desde o início da aula, é sempre questões potenciais de concurso público. Por exemplo, eu falei para você que o direito administrativo está positivado, ou seja, está escrito, mas não está codificado num único código. Não existe no Brasil um código de direito administrativo, ou seja, rescinde de codificação, apesar de estar positivado, escrito. Então, iniciando o nosso projeto, vamos começar com a introdução do direito administrativo. Vamos tentar entender o que é o direito administrativo. Olha, quando eu começo a dar minhas aulas aqui, eu não tenho problema algum em dar aula para pessoas que nunca tiveram contato com o direito. Você que está me assistindo aí do outro lado, você que está em casa, você que já colocou o seu ambiente de estudo, lógico, né? Você tem que ter um ambiente de estudo, o som tem que estar saindo direitinho, me amplia na sua tela aí para você entender melhor a letra. Você vai chegar e vai falar assim, meu Deus, eu nunca estudei direito na minha vida, será que eu consigo aprender direito administrativo? É muito fácil, é só você ter a mente aberta e saber que eu vou fracionar ele na sua cabeça até o nosso terceiro, quarto encontro. Depois você vai começar a juntar e o direito administrativo vai chegar na sua cabeça de uma forma muito gostosa. Então vamos entender aqui. Olha, introdução ao direito administrativo. Antes disso, né, meu povo, vamos pegar essa palavrinha direito aqui que assusta muita gente que está em casa. O cara fala assim, poxa, Evandro, eu sou formado em educação física e quero fazer para o INSS. Pô, eu não sei nada de direito, não. Meu filho, fica tranquilo que eu vou salvar a tua alma. A tua alma está perdida, mas eu estou aqui para salvar a tua alma, tá? Você vai amar o direito administrativo no final do nosso curso. Olha só, o direito, eu vou dividir ele para você de duas formas. Eu vou dividir o direito em normas de direito público e normas de direito privado. O direito ele pode estar concatenado de uma forma privada ou de uma forma pública. Evandro, como é que eu consigo direcionar o que é público e o que é privado? Olha só, você vai pensar da seguinte forma, que é uma forma bem pequena de pensar. Você vai falar que o direito privado, você sempre preza por direitos individuais. E no direito público, você preza por direitos coletivos. É o fim público. No direito privado, existe um princípio que rege ele. O princípio que rege o direito privado, nas relações do direito privado, é o princípio da igualdade entre as partes. A relação é dessa forma aqui, ó. Olha a relação no direito privado. Você tem um indivíduo, você tem outro indivíduo, e se você tiver uma lide, uma disputa, alguém vai ter que fazer essa composição da lide. Quem faz essa composição da lide? Vamos colocar o juiz aqui. O juiz, você vai aprender mais na frente, que ele está na figura do Estado. Ele que vai fazer essa composição. Evandro, mas por que no direito privado o que rege é o princípio da igualdade? Pelo seguinte, se você tem dois interesses e algum dos interesses foi violado, você vai ter que dar condições iguais para os dois. E quem vai compor a lide é o Estado. Dá um exemplo, Evandro, que eu não consigo entender quando você coloca no quadro assim. Imagina que você está com o seu carro estacionado. Você dá uma ré no seu carro e vem uma senhora dirigindo o carro dela na rua. Há um choque. Vocês abalrou um carro no outro. Amassou os dois carros. Causou um prejuízo. A mulher sai do carro, olha para você e fala, eu estava certa. Você olha e fala assim, não, quem estava certo sou eu. Olha, vocês vão procurar o Estado e o Estado vai compor essa lide, mas para compor essa lide vocês vão ter direitos iguais. Direito de representação, direito de
recursal, todos os direitos admitidos, todas as formas admitidas em direito, ampla defesa, o seu contraditório, tudo vai ser dado de forma igual. É igualitária a relação no direito privado. Esse aqui é o princípio que norteia o direito privado. E aqui, meu povo, como é uma relação horizontal, a gente fala, e a forma que cai na prova é dizendo que é uma relação jurídica horizontal. Então, repetindo, o direito privado trata de normas individuais, o direito individual. O princípio que rege ali é o princípio da igualdade, porque vocês têm igual poder de ação. O Estado iguala você para todos os fins. É uma relação jurídica horizontal. Aqui, praticamente, nós terminamos o que a gente tem que falar do direito privado. Isso é bem legal, né? Porque agora sim a gente vai trabalhar o tópico da nossa matéria, que é o direito público. Quando eu falo, meu povo, em direito administrativo, que é a nossa matéria, eu estou trabalhando com normas de direito público. Então você vai falar assim para mim, ué, Evandro, o direito administrativo trata de normas de direito público, que é a ideia de coletivo com a finalidade pública? É isso aí. A relação que você vai trabalhar no direito público é uma relação diferente daqui de baixo. Aqui é uma relação de desigualdade entre as partes. Ah, Evandro, eu não acredito. Como é que o Estado, como é que o poder público pode trabalhar desigual? A relação aqui foi uma relação dessa forma. A relação de cima é assim. Vocês repararam que aqui você tem dois polos? Um indivíduo e o outro indivíduo na disputa? Aqui em cima você tem dois polos também. Só que você tem o Estado e você tem embaixo um indivíduo. Olha que legal. Você aqui acaba de ter interesses coletivos versus interesses individuais. Evandro, me explica. Vou dar exemplo, né? Lógico, eu não vou forçar a cabeça de vocês de uma forma que vocês só entendam isso aqui. Porque a CESP-UNB, por exemplo, ela traz casinhos, e se ela traz casinhos, eu tenho que dar exemplo. O Estado tem uma lide com o indivíduo. Você passa num concurso público, por cargo efetivo, foi nomeado, empossado, entrou em exercício, passou no seu probatório, sua estabilidade. Cara, você tá com dinheiro no bolso, que é o que a gente quer, é dinheiro no bolso, tá? Você tá bem de situação, comprou o seu carro zero, comprou a tua casa e comprou também uma casa na praia. Uma casa em cima da pedra, dinamitou a pedra lá e fez um casarão. Você acorda todo dia de manhã e dá de cara com o mar. Coisa linda, né, cara? Por isso que é bom estudar. Você faz a sua casa, um belo dia a sua casa dá uma rachadura de cima e embaixo. A sua casa vai cair, negão. O que você faz? Você fala assim, olha, eu estudei com o Daniel Sena que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, o direito à vida, igualdade, propriedade, segurança nos termos da lei. Você aprendeu o artigo 5º todo e você fala, se eu comprei, se foi uma coisa, se foi um ato jurídico perfeito, se a coisa pertence a mim, o direito à propriedade é meu. A casa pode estar caindo, mas ainda assim ela é minha. Aí a Defesa Civil vai na sua casa e condena a sua casa e o bombeiro fala assim, você tem que sair da sua casa. Aí você fala, não vou sair, a propriedade é minha. Opa, o Estado está defendendo um bem jurídico tutelado também, que é a sua vida. E você está querendo proteger o seu patrimônio, você está querendo ficar lá. O Estado nessa relação ele vai ser mais forte que você, porque o direito à vida não pertence a você, o direito à vida é coletivo. Tanto que se você botar uma arma na cabeça e quiser tirar a sua vida, o Estado tem que impedir que isso aconteça. Então você está dentro da sua casa, a casa vai cair e você tem uma briga. O Estado defendendo a vida e você defendendo a propriedade. Sabe o que o Estado vai fazer? Ele vai lá e vai mandar você sair. Aí você não sai. Aí ele vai com 1, 2, 3 bombeiros, amarra você, puxa você pelo pé, joga você dentro do camburão e leva você para o hospício, que você é maluco. Ele pode fazer isso? Lógico que ele pode. Ah, Evandro, por que o Estado é mais forte do que eu? Olha para cá para o quadro. Ele é mais forte que você por 2 motivos. Porque existem princípios que norteiam o direito administrativo. Esse princípio que eu vou dar para você aqui, o princípio 1 e o princípio 2, são os princípios que norteiam o direito administrativo. São os princípios mais fortes do direito administrativo. Primeiro princípio, supremacia do interesse público. Segundo, indisponibilidade do interesse público.
Esse de cima, supremacia do interesse público, ele dá as prerrogativas de direito, que nós vamos estudar, os poderes administrativos. Aqui embaixo gera os deveres, que também nós vamos estudar. Evandro, então o Estado, olha só, eu tenho dois princípios. Eu estou defendendo o princípio da propriedade privada. E de cima o Estado está defendendo o princípio da vida. Como é que funciona isso? O Estado vai se sobrepor a você, porque ele é mais forte, ele vai pegar a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e vai tirar você da sua casa, porque ele está defendendo um direito constitucional tutelado. Aí você vai falar, Evandro, eu estudei com o professor Daniel Sena, agora você me complicou, porque são dois direitos garantidos no artigo 5º, estão lá no caput, direito à vida e à propriedade. Por que o Estado é mais forte? Porque nesse caso, o direito à vida, que é uma ideia coletiva, ele vai momentaneamente afastar o direito à propriedade e vai garantir o direito pela supremacia do interesse público. Isso aí é a preponderância dos interesses fundamentais da Constituição Federal. Um princípio não é maior do que o outro não, tá? Não existe princípio constitucional maior do que o outro ou mais forte. Existe o princípio que melhor será usado no caso concreto, mas isso aí é matéria do professor Daniel Sena. Você vai falar assim para mim. Evandro, existem dois princípios que norteiam o direito administrativo. São os dois norteadores. Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. E é esse princípio da supremacia do interesse público que dá força ao Estado, que vai ter uma relação de força, uma relação de medida desigual. Se a relação é desigual, você vai falar que aqui no direito público está havendo uma relação jurídica vertical. Aí vem a pergunta aí de casa. Evandro, por que é vertical? Ah, meu filho, pelo amor de Deus, né? Vai estudar matemática, horizontal e vertical. Horizontal e vertical estuda na matemática? Olha que o professor de direito administrativo burro, hein? Não sei, mas deve ser, né? Olha só. Horizontal e vertical. Até eu que sou meio doido aprendi isso. Vocês aprendem também. É brincadeira, até para distrair, porque estudar tem que ser gostoso. Pega esse quadrinho e eu garanto para você, CESP-UNB, FCC, o que vier, você arrebenta a noção de direito administrativo. Tá aí, espero que vocês copiem o gráfico, não se percam e vamos seguir para o tópico 2. Meu povo, acompanhando essa sequência aí, vamos pegar agora conceito de direito administrativo. Olha só, eu já sei que você está pensando assim em casa, meu Deus do céu. Nesse momento eu vou parar de estudar, porque falou em conceito, o cara da web, aquele doidinho da web, vai fazer eu gravar o conceito de direito administrativo. Pelo amor de Deus, negão, não tem que gravar conceito para acertar questão de concurso, e a finalidade é acertar a questão. Esquece pegar o seu livro e tentar gravar conceito, porque não vai cair o conceito ipsilitera lá na prova. O que ele quer é entendimento. Então olha para cá. Eu vou trabalhar com você uma forma de conceito, mas realmente explicando para você como é que funciona. O direito administrativo, ele tem vários conceitos. Professora Maria Silva Zanella de Pietro, professor José dos Santos Carvalhos Filho, professor José Afonso da Silva, ele tem vários conceitos, Eli Lopes Meirelles. Você não vai ficar pegando esses conceitos todos. A gente vai pegar um conceito melhorzinho, um conceito que você entenda o direito administrativo e acerte na prova. Olha para cá. Direito administrativo é o ramo do direito público. Opa, Evandro, eu vi lá no outro gráfico que eu tenho dois ramos, o direito privado e o direito público. E se eu for por cima no direito público, eu emendo a desigualdade entre as partes, uma relação jurídica vertical. Eu sei que eu estou regido por dois princípios, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse. Então, pela supremacia do interesse público com os fins coletivos, eu tenho superioridade sobre o particular. É isso aí. É o ramo do direito público que a gente acabou de estudar o que é o direito público. Então, do conceito todo, você já entende isso aqui. Aqui está ok, é aquele gráfico passado. É o ramo do direito público que tem como objetivo, meu povo, bancas examinadoras costumam não trazer a palavra objetivo, tá? Costuma trazer a palavra escopo. Escopo é a mesma coisa que objetivo, não vai cair no português. Tem como objetivo órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas. Por que você não pode gravar esse conceito? Porque você não precisa. Porque o ramo do direito público você já aprendeu no outro gráfico. Tem como objetivo órgãos. Você não estudou órgãos ainda? A gente vai estudar no tópico teoria do órgão público. Então você não sabe o que é órgão. Agentes. Você também não sabe o que é agentes ainda, porque a gente não estudou a classificação. E pessoas jurídicas administrativas também não. Você ainda não estudou o que é administração pública
indireta. Você vai estudar comigo. Então, a princípio, você só sabe o primeiro, o início aqui. Isso aqui tá vago na tua cabeça. Órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas. O que adianta você gravar uma coisa e você não sabe o que é? Pulando. É atividade jurídica não contenciosa. Aqui, amigo, eu tenho que explicar para você. O que é ser não contencioso? Bem, ser contencioso no nosso sistema administrativo, olha só, aqui é não, olha o não contencioso. Ser contencioso, que é o contrário disso, é fazer coisa julgada. Quem é contencioso hoje no Brasil? São os tribunais, são a justiça que é contenciosa. Nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Somente o poder judiciário é contencioso, ou seja, faz coisa julgada definitiva. Evandro, como é que funciona mais ou menos isso? Para explicar para você o sistema não contencioso, eu vou para o outro lado do quadro e a gente vai pegar 2 sistemas que funcionam. São 2 sistemas administrativos. Eu tenho o sistema inglês e o sistema francês. O sistema inglês, ele é não contencioso. O sistema francês é contencioso. Aí você pergunta, Evandro, o sistema o quê? Amigo, sistema administrativo. Você vai aprender como o direito administrativo funciona agora. Só que eu vou explicar em esquemas para você. Imagine a seguinte situação. Vamos colocar aqui, nessa beirada do quadro aqui, a linha do tempo. Vou tentar não bagunçar muito o quadro, tá, meu povo? Mas para não ficar apagando, eu dou uma sequência, porque você copia uma coisa e presta atenção na outra. Olha, vou botar uma linha do tempo aqui. O câmera vai me dar aquela força, porque ele é um cara muito bom, faz parte da nossa equipe, o nome dele é Joé, o cara é muito fera. Ele auxilia bastante a gente. Joé, se não estiver captando bem aqui, salva meus alunos lá, hein, Joé? Fala aí, Evandro, para que eu paro. Olha só, meu povão, presta bem atenção. Essa daqui é a nossa linha do tempo. Imagina que o A passou num concurso público, foi nomeado, empossado e entrou em exercício. Se ele passou num concurso e ele tem um cargo, ele é estatutário, ele foi para normas de direito público, está regido pela 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, a gente vai estudar. Se você está regido pelo Estatuto da 8.112, você está em normas de direito público, então você vai para onde? Você vai por cima, você vai pelo direito administrativo e vai ir por cima e por baixo. O que é isso? Ô meu filho, vai lá no começo da videoaula, você começou a assistir videoaula pela metade, você não vai conseguir pegar. Tá lá no comecinho, tá? Da aula. É o esquema que eu fiz lá de direito público e direito privado. Se você for por cima, que é a norma de direito público, você vai estar naqueles 2 princípios. Qual que é o princípio? Repete para mim aí. Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Então você já está jogado dentro de um sistema administrativo. Aí você está trabalhando muito bem e você é acusado de alguma coisa dentro da administração pública. Você foi acusado de crimes contra a administração pública. Meu povo, se você for acusado de um crime contra a administração pública, por exemplo, concussão. O que é concussão, Evandro? Vulgarmente falando, eu sei que o Alisson vai me bater, que é o professor de penal, mas vulgarmente falando, é a extorsão praticada por funcionário público. Você exigiu para si ou para outro, direta e indiretamente, daqui fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Você cometeu um crime de concussão. Aí, lá no artigo 132 da 8.112 de 90, que é o seu estatuto, prevê que se você cometer crime contra a administração, você vai ser demitido. Mas para ser demitido, você tem que passar por um PAD, Processo Administrativo Disciplinar, que eu vou dar para vocês no 8.112. Se você está num processo administrativo disciplinar, o processo administrativo tem que respeitar um sistema administrativo. E você já sabe que, pelo nosso conceito, o sistema é não contencioso, ou seja, não faz coisa julgada. Aí está o A respondendo um processo administrativo. Um processo administrativo disciplinar tem que ter uma comissão composta por 3 servidores estáveis. Você vai ver isso comigo. No meio do caminho, ele olha e fala assim, pô, eu estou sendo prejudicado no meu processo administrativo. Eu sou inocente, mas os 3 da comissão são meus inimigos mortais e eles estão fazendo tudo para orientar a minha demissão. Amigo, foi dito e feito. Orientaram a sua demissão. Você foi, a comissão do PAD soltou um relatório, um parecer, orientando pela sua demissão. O presidente da República, que é competente de acordo com 8.112 para te demitir, demite você. Caramba, você acaba de ser demitido. Essa demissão, Evandro, tem caráter definitivo?
Ela não tem caráter definitivo, de forma alguma. Imagina só, você está respondendo por um PAD, acusado de concussão. Foi demitido pelo motivo da concussão, só que administrativamente ele dá demissão, mas judicialmente ele dá cadeia na concussão. Eu não lembro o prazo certo da pena, eu acho que é de 2 a 12 anos a concussão, se eu não estiver enganado, tá, pessoal? Sou professor de direito penal, não. Vai responder na justiça, aí você vai, me acompanha aqui, você vai responder na justiça criminal. Chegou na justiça criminal, sai a sua absolvição. Olha, você é absolvido. E a sua absolvição vem com uma especificidade, vem com negativa de autoria. Isso a gente vai ver mais à frente, isso é só para você entender os sistemas, que não tem como se falar do sistema sem dar exemplo. Negativa de autoria, ou seja, não foi você, foi outra pessoa, cabalmente provado. Nesse caso, meu povo, como só a justiça faz coisa julgada, ou seja, decisão definitiva, essa decisão de absolvição aqui, que é muito mais forte que a administrativa, retroage e pega, anulando a demissão do servidor. Você vai ver que ele vai ser reintegrado no serviço público. Então, o sistema não contencioso diz o seguinte: pode haver decisão administrativa e essa decisão não tem ideia de definitividade. Porque a justiça, que são os tribunais, que é o poder judiciário, pode a qualquer momento reverter essa decisão, se houver algumas situações. Só quem faz coisa julgada é a justiça criminal. Ah, Evandro, quer dizer que ideia de definitividade, transitado em julgado, coisa julgada, somente a justiça? Somente a justiça, somente o poder judiciário. Direito administrativo não dá ideia de definitividade, ou seja, o direito administrativo não faz coisa julgada. Então, o sistema inglês é não contencioso porque não faz coisa julgada. A ideia de definitividade é sempre do poder judiciário. Então, como é que vai funcionar em toda a regra? Amigo, o direito administrativo ele segue a regra da não contenciosa. Ele é não contencioso, o direito administrativo. Então, ele segue o quê? Ele segue a regra do sistema inglês. Evandro, como é que pode cair na prova? Pode cair de várias formas, né? Pode falar que o direito administrativo é contencioso. Está errado. Pode falar que o direito administrativo seguiu a cópia do sistema francês. Está errado também. Pode falar que a atividade jurídica não contenciosa copia o sistema inglês. Certinho. É tudo que cai nos concursos. Isso aí não tem muito mistério, meu povão. Você sabe que o sistema francês está fora, não vale pra gente. O que vale é o sistema inglês. Você sabe que a atividade jurídica é não contenciosa. E você sabe também que ser não contencioso é sinônimo de não fazer coisa julgada. Sempre com a finalidade pública. Todo fim, meu povão, do direito administrativo é fim público. Ou seja, com ideia de coletividade. Olha só. Dá uma olhada aqui. Então, olha que legal que ficou o nosso conceito de direito administrativo. Eu tenho certeza que você que está aí em Macapá, Roraima, Amapá, olha, lá na cabeça do cachorro, você chegou e está morando lá no final do Brasil, terra linda, né? Muito verde. Você falou assim, meu Deus, eu nunca passaria num concurso público na minha vida, porque aqui não tem curso. Aí você está maravilhado com a sua internet aí, até meio lenta, mas, amigo, todo o esforço dessa vida tem uma finalidade, tá? Sou servidor público federal, eu quero que você venha para cá, trabalhar para o governo federal, é a coisa mais linda do mundo. Então vamos lá. Você acaba de estudar um conceito de uma forma totalmente diferente. É o ramo do direito público, que já está ok, porque a gente estudou no primeiro gráfico. Direito público é aquele que é regido pela desigualdade entre as partes, que trabalha o direito administrativo, que trabalha uma relação desigual, que é baseado em 2 princípios. Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Você também viu que o direito público ele tem como objetivo órgãos que a gente não viu o que é ainda, a gente vai ver no tópico teoria do órgão, a gente vai ver classificação, e pessoas jurídicas administrativas, que você vai ver que é a administração indireta, a gente não viu também. Você vai ver que ele é uma atividade jurídica não contenciosa. Opa, aqui está ok. A gente viu que o não contencioso existe 2 sistemas, inglês e francês. A gente viu também que não contencioso é não fazer coisa julgada, ou seja, decisões com ideia de não definitividade. Definitivo somente o poder judiciário. A gente viu que o sistema utilizado no nosso sistema brasileiro foi copiado do sistema inglês.
aonde não faz coisa julgada o direito administrativo. Então a gente contemplou também um exemplozinho que você captou na sua cabeça, fica tranquilo, tá, meu povo? Ah, Evandro, o que é absolvição por negativa de autoria, por inexistência de fato, falta de provas? Calma, se você estiver lendo no teu livro e não entendeu, fica bem tranquilinho, tá? A gente vai captar todas essas ideias e mais algumas. Então o que a gente viu agora? A gente viu a introdução ao direito administrativo, que é aquela vertente que você pega o direito, você vai por cima e vai por baixo. Por cima o direito público, por baixo o direito privado. Tranquilo, a gente matou, ok. A gente viu direito administrativo, a gente viu a pior parte, que é o conceito. Dentro do conceito ficou algumas coisas em branco, né? Órgão, agente, pessoas jurídicas administrativas que você não sabe o que é ainda. Eu vou trabalhar em outros tópicos, mas a gente matou o sistema inglês, sistema francês. A gente sabe que o nosso sistema é inglês, que é o sistema o quê? Sistema não contencioso, ou seja, não faz coisa julgada. A qualquer momento, os tribunais, o Poder Judiciário pode rever e reverter decisões administrativas. Nós vimos também os sistemas administrativos, que foram o sistema inglês e o sistema francês. Então, olha só, a cada minutinho que eu dei aula para vocês, a cada pedacinho são questões potenciais de concurso público. A objetividade aqui é muito clara. A objetividade do curso é para você passar no concurso. Que você não aprenda nada de direito administrativo, mas que você acerte todas as questões, gabarite a prova e vá seguir o seu cargo público, que é isso que é o mais importante para a vida da gente.